É meu privilégio apresentar a nossa próxima palestrante, que é a Isabela Stalin Alves. A Isabela é psicóloga e mestre em neurociência pela UFMG. Ela, além disso, é nascida em João Monlevade, mineira de Monlevade. Tem uma lenda no laboratório de neuropsicologia que diz que o pessoal de Monlevade são os melhores alunos. E a Isabela é uma mais que confirma essa regra. Atualmente, a Isabela está fazendo doutorado na Universidade de Wisconsin, em Madison, um importante grupo de neurociência educacional. Ela está trabalhando com neuroimagem funcional. E o assunto da pesquisa dela e da aula que a gente vai dar é sobre os números racionais, sobre a compreensão e procedimentos utilizando frações. Aproveitem, divirtam-se, aprendam bastante. O pessoal de Monlevade é bom de serviço mesmo. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Isabela, eu sou aluna do 3º ano de doutorado em Psicologia da Educação aqui na University of Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, que é de onde eu estou gravando esse vídeo para vocês. Na minha palestra de hoje, a gente vai falar sobre como as experiências educacionais conectam frações simbólicas ao sistema pareto-frontal de processamento de razões não simbólicas. Antes da gente começar a falar de fração, a gente vai fazer uma tarefinha. Se eu pedir para vocês resolverem essa questão aqui, 12 sobre 13 mais 7 sobre 8, dentre as alternativas apresentadas, o que vocês marcariam como sendo a melhor resposta para esse problema? Bom, se você disse que marcaria a letra B, 2, você acertou. Mas se você disse que marcaria a letra C ou a letra D, na verdade você cometeu um erro muito comum. Aqui nos Estados Unidos, ainda na 8ª série, a maioria dos alunos não consegue resolver este problema e indica que a resposta certa seria ou a letra C ou a letra D. Aqueles que marcaram a letra C, a gente pode inferir que eles somaram 12 com 7, ou seja, eles só somaram os numeradores. Já aqueles que marcaram 21, a letra D, a gente pode inferir que eles somaram 13 com 8, ou seja, somente os denominadores. Esse tipo de erro de fazer operações com frações tratando como se fossem números inteiros e focar somente em um dos componentes da fração é muito comum. A aprendizagem das frações não é um processo fácil, é bem difícil e as crianças têm muita dificuldade com isso. Um dos motivos é que a gente aprende primeiro e tem bastante consolidado os conceitos dos números inteiros. Por exemplo, que a gente sempre vai ter um sucessor claro, depois do número 1 vem o número 2, depois do número 2 vem o número 3 e por aí vai. A multiplicação sempre vai resultar em números maiores, a divisão sempre vai resultar em números menores. Porém, com as frações é um pouquinho diferente. A gente não vê mais essa questão de ter um sucessor claro. Por exemplo, entre o número 1 e o número 2, a gente tem infinitos números. A multiplicação ela não vai necessariamente resultar em números maiores. E agora a divisão não necessariamente vai resultar em números menores. Então, existe uma mudança conceitual que às vezes é muito difícil. Muitas crianças, elas tentam ainda aplicar aqueles conceitos de números inteiros para as frações e acabam errando e tendo dificuldade de aprendizagem. Bom, mas a fração não é difícil só para criança e para adolescente, também para adultos. Quando pedidos para resolver uma tarefa como essa, indicar qual fração é a maior, um nono ou um quinto, a maioria dos adultos diz que um nono é maior do que um quinto. Ou seja, como 9 é maior do que 5, eles estão inferindo que 9 e um nono é maior do que um quinto, quando na verdade um nono é menor do que um quinto. Isso mostra para a gente, mais uma vez, a dificuldade de processar a razão de forma holística, de entender a magnitude do número fracionário como um todo. Por que a gente se preocupa tanto com essa dificuldade, com esses desafios na aprendizagem da fração? Porque a fração é muito importante.
as frações, o desempenho em fração é um dos maiores preditores do desempenho em álgebra. E o desempenho em álgebra, por sua vez, é um dos maiores preditores da entrada e da graduação na universidade. Ou seja, aquelas crianças que têm dificuldade na aprendizagem da fração e que não superam essa dificuldade, elas podem ter toda a sua trajetória acadêmica e profissional comprometida de certa forma. Então, pensando nisso, no quanto as frações são importantes, mas também são difíceis, é importante a gente tentar entender como a gente aprende as frações simbólicas, quais são os processos cognitivos que predizem a aprendizagem das frações e quais são os mecanismos neurocognitivos envolvidos na aprendizagem de fração. Para entender algumas dessas perguntas, o nosso grupo de pesquisa aqui na UW Madison desenvolveu um projeto, Lambda, no qual a gente está investigando um pouquinho disso. Antes da gente entrar e ver o nosso projeto, a gente vai ver um pouquinho da teoria. E para isso, primeiro a gente vai olhar para como a gente aprende números inteiros. Em geral, as teorias sobre como a gente aprende números inteiros propõem que a gente tenha um sistema capaz de entender quantidades que se desenvolve muito cedo. Essa capacidade que a gente tem de entender quantidades, ainda de forma não simbólica, então, por exemplo, quando a gente vai ao mercado e consegue só bater o olho numa fila e saber mais ou menos quantas pessoas tem sem precisar contar, essa nossa habilidade seria uma base sobre a qual a gente constrói as nossas representações numéricas simbólicas. Esse sistema, né, de entendimento de quantidades, a gente consegue comparar quantidades, estimar quantidades e manipular quantidades. Como eu já disse, ele se desenvolve muito cedo. A gente tem evidência que até mesmo bebês conseguem entender quantidade. Aqui a gente tem um exemplo de um bebezinho de 6 meses fazendo uma tarefa. Está sendo apresentado na tela com dois lados com pontos. Em um dos lados, a configuração espacial dos pontos muda, mas não a quantidade de pontos. Do outro lado, tanto a configuração espacial quanto a quantidade de pontos muda a cada trial. O que a gente consegue perceber aqui é que o bebezinho olha fixamente para o lado da tela no qual a quantidade muda. Isso significa que ele está achando esse lado mais interessante. Provavelmente porque ele está percebendo que está mudando a cada trial, ele está conseguindo perceber que uma quantidade de pontos é diferente da outra quantidade de pontos. Ou seja, essa capacidade de entender quantidade se desenvolve antes mesmo de a criança aprender as palavras para os números. Esse sistema, então, de entender quantidades não simbólicas, ele é conhecido como sistema numérico aproximado, e como o próprio nome diz, ele é aproximado, ele é inexato. Ele está presente já em animais não humanos, a gente tem evidência com peixes, répteis, com anfíbios, com pássaros, com diversas espécies de mamíferos, que esses animais conseguem entender quantidades e por isso a gente acredita que esse sistema numérico aproximado tem um papel evolutivo. Além disso, esse sistema numérico aproximado é ao menos parcialmente dependente de artefatos culturais. A gente tem evidência que mesmo pessoas que não tiveram experiências educacionais ótimas, por exemplo, adultos iletrados, ainda conseguem processar quantidades de forma muito eficaz, e também adultos em culturas com um vocabulário limitado para números. E esse sistema numérico aproximado, uma de suas características é que ele responde ao efeito de distância. O efeito de distância é observado quando a gente compara dois números, e no geral, se os números estão muito próximos um do outro, é mais difícil de compará-los do que se eles estão distantes. Vamos ver esse exemplo aqui na tela. Se a gente fosse comparar 5 com 105, seria muito fácil dizer que 105 é maior do que 5. A gente seria muito rápido para fazer essa decisão e a gente cometeria poucos erros. Porém, comparar 5 com 10 seria mais difícil que comparar 5 com 105. A gente seria mais lento, cometeria mais erros, já que 5 e 10 estão mais próximos do que 5 com 105. Voltando lá para o nosso sistema numérico aproximado, uma outra característica básica, que a gente já falou aqui, mas para relembrar, é que ele prediz a aprendizagem de números inteiros. Porém, a teoria do sistema numérico aproximado
prediz que esse sistema não está associado à aprendizagem de frações. Por conta dessa teoria, por muito tempo se acreditou que isso era um dos motivos pelo qual a aprendizagem de fração é tão difícil. A ideia seria que os números inteiros, a gente os constrói com uma base muito sólida, que é essa base intuitiva, perceptual, que é o sistema numérico aproximado, mas que as frações não teriam uma base perceptual, intuitiva, sobre a qual se construir. Só que os estudos recentes têm desafiado esse ponto de vista. Aqui a gente tem um exemplo de um estudo feito com pássaros. A gente tem aqui esse papagaio, ele foi ensinado que cada vez que ele escolher o lado que tem a maior probabilidade dele ganhar um token preto, quando ele ganha o token preto, ele vai ganhar uma recompensa. Ou seja, ele tem que identificar o lado com maior proporção de token preto para token laranja para ganhar um prêmio. Para fazer isso, os experimentadores mostraram duas caixas com diferentes proporções de token preto para token laranja. E o que a gente observa é que esse papagaio, na maioria das vezes, consegue identificar o lado onde a probabilidade de ele conseguir um token preto é maior. Em outras palavras, ele está identificando onde a proporção de preto para laranja é maior. Isso mostra para a gente que o pássaro já é capaz de entender essas proporções, mesmo que de forma não simbólica. A gente tem também evidência de que primatas não humanos conseguem entender proporções, que bebês de mais ou menos 6 meses conseguem entender proporções, e que também adultos e crianças até de culturas com baixo vocabulário para número, com baixa experiência educacional, também conseguem entender proporções apresentadas de forma não simbólica. Bom, aqui no nosso grupo de pesquisa, interessado então nessa habilidade que a gente tem de entender proporções, a gente desenvolveu um estudo no qual os nossos participantes deveriam comparar duas proporções e dizer onde era a proporção maior, e a gente investigou isso em diferentes formatos, então com pontos ou então com linhas. E a gente quis investigar se essa capacidade que as pessoas têm de comparar proporções poderia predizer a capacidade que elas têm de comparar frações simbólicas, de posicionar uma fração numa linha numérica que vai de 0 a 1, de resolver problemas com conceitos e também operações com frações, e a capacidade de resolver problemas com álgebra. O que a gente observou é que a habilidade de comparar razões não simbólicas se correlacionava com tudo isso, com todos esses processos simbólicos. Aqui no eixo X, a gente tem a acurácia das pessoas nessas tarefas de comparação de proporções, e aqui na primeira figura, no eixo Y, a gente tem o desempenho delas na tarefa de comparação simbólica, e a gente pode observar aqui que aquelas que foram melhor na tarefa de comparação não simbólica também foram melhor na tarefa de comparação de fração. Aqui a gente tem ainda no eixo X a acurácia na tarefa de comparação de razões e no eixo Y o número de erros na tarefa de linha numérica, e a gente observa que aquelas que foram melhor na comparação de razões não simbólica cometeram menos erros na tarefa de linha numérica. Aqui a gente tem no eixo Y a tarefa com conceitos e operações com frações, e a gente observa também que aqueles que eram melhores em comparar quantidades não simbólicas também iam melhor nessa tarefa de comparar frações, e o mesmo para álgebra. Ou seja, a gente tem uma evidência que a capacidade de entender proporções apresentadas de forma não simbólica se relaciona com a nossa capacidade de entender frações e álgebra. Considerando isso, e considerando que animais também conseguem comparar razões, bebês e humanos em culturas com baixo vocabulário para número, o nosso grupo de pesquisa desenvolveu uma hipótese de que, de forma análoga ao sistema numérico aproximado, a gente tem um sistema dedicado ao processamento de razões não simbólicas, o Sistema de Processamento de Razões, ou RPS. Na nossa hipótese, a gente acredita que esse sistema é intuitivo, ele é ao menos parcialmente independente das experiências educacionais, que ele prediz a aprendizagem de frações e que as experiências educacionais vão aumentar a conexão entre as frações simbólicas, entre o processamento de fração simbólica e esse sistema. Se isso for verdade, se esse sistema for intuitivo e ao menos parcialmente independente de experiências educacionais, a gente esperaria que ele se desenvolva antes de as crianças aprenderem formalmente sobre fração na sala de aula.
Se esse sistema prediz a aprendizagem de fração, no nível neural, a gente ia esperar que o processamento de frações simbólicas fosse associado a regiões cerebrais associadas ao RPS. E, por fim, se esse sistema, de fato, é conectado ao processamento simbólico de frações via educação, a gente esperaria maior conexão entre esses dois sistemas, inclusive no nível neural, quando a escolaridade é maior. Para investigar tudo isso, a gente fez um estudo longitudinal, no qual a gente está seguindo as crianças por todo o ensino fundamental. A gente tem duas coortes diferentes de estudantes, uma que começa no 2º ano escolar, e a gente segue por 4 anos até eles chegarem no 5º ano escolar, e uma segunda coorte que a gente começou a seguir quando eles estavam no 5º ano escolar, e vamos seguir por 4 anos até o 8º ano escolar. Esse design é muito interessante porque ele permite a gente ter uma visão geral do ensino básico, mas também porque a gente vai ter medidas antes e depois de os nossos participantes aprenderem frações. Aqui nos Estados Unidos, as crianças no nosso estado aprendem frações no 3º ano. Então, a gente vai ter medidas antes de elas aprenderem fração na escola e depois de elas aprenderem fração na escola, e vamos ver o aumento da experiência com fração até chegar em álgebra. As crianças aqui aprendem álgebra, começam a aprender álgebra, depende da escola, aqui não tem um currículo fixo, mas em geral no 8º ano. Além disso, uma subamostra nossa faz um experimento de neuroimagem, no qual a gente está investigando as regiões cerebrais associadas ao processamento de razões não simbólicas e de fração simbólica. Nesse estudo de fMRI, de ressonância magnética, as crianças resolvem uma tarefa de comparação de razões. Elas têm que dizer qual razão é maior. É uma tarefa que foi desenvolvida aqui pelo nosso time. E a gente tem 3 condições nessa tarefa. Uma das condições, as crianças vão comparar somente razões não simbólicas. Então, elas vão ver 2 razões em forma de linha, e elas têm que dizer qual dessas razões é maior. Na outra condição, uma condição mista, que elas veem a representação, a razão não simbólica e uma fração simbólica. E a condição simbólica, elas veem 2 frações simbólicas. Essa condição mista, ela permite a gente entender a conexão entre o não simbólico e o simbólico, e também o custo de talvez converter de uma notação para outra. No experimento de neuroimagem, eles realizam 6 blocos com 36 trials cada. Além de manipular a condição, se seria não simbólico, misto ou simbólico, a gente manipula a distância entre as razões. A gente queria ver se esse sistema, se o RPS também responde ao efeito de distância. Então, os números poderiam estar longe, médio ou perto um dos outros. Se a gente pegar aqui a nossa condição simbólica como um exemplo, para comparar e dizer qual é o maior, 7 nonos ou 1/4, provavelmente você vai conseguir dizer facilmente que 7 nonos é maior do que 1/4. Porém, se a gente pegar um exemplo diferente, por exemplo, comparar 7 nonos com 6/8, fica mais difícil. Isso acontece porque 1/4 e 7 nonos estão relativamente longe. Mas 7 nonos e 6/8 estão muito perto um do outro. Então, a gente espera encontrar o efeito de distância também nesse RPS. Aqui, primeiro, eu vou mostrar para vocês alguns resultados somente do 1º ano de estudo, comparando as crianças que estavam no 2º ano com as crianças da outra coorte que estavam no 5º ano. Um dos estudos é um estudo comportamental que foi publicado no início desse ano, desenvolvido aqui pelo nosso time. E aqui eu vou mostrar para vocês o desempenho das crianças naquela tarefa que eu mostrei anteriormente, a nível comportamental. O que a gente observa aqui no eixo X é a distância, ou seja, quanto maior, mais fácil a gente esperaria que fosse a tarefa. E aqui no eixo Y a gente tem o tempo de reação, ou seja, quão rápido ou quão devagar as crianças foram. Aqui do lado esquerdo da tela a gente tem as crianças no 2º ano escolar e do lado direito as crianças do 5º ano escolar. O que a gente observou
foi, em geral, o efeito de distância. Quando as duas frações ou as duas razões estavam mais longe, a magnitude delas era mais distante uma das outras, as nossas crianças foram mais rápidas. Por outro lado, quando as distâncias estavam bem próximas, elas foram mais lentas. Além disso, a gente observa que na condição não simbólica, aqui representada em vermelho, as crianças foram as mais rápidas. Na condição mista, que em rosa elas foram intermediárias, e na condição puramente simbólica elas foram mais lentas. Isso tanto para o segundo ano quanto para o quinto ano. Esse estudo já mostra para a gente indícios, de que o RPS responde ao efeito de distância, 2, que esse sistema não simbólico parece realmente ser intuitivo, já que todas as crianças, até mesmo aquelas sem muita experiência com frações simbólicas no segundo ano, vão muito rápido para resolver esse tipo de problema. E a gente vê também que talvez não tenha um custo tão grande de colocar as duas, a razão não simbólica e a fração simbólica, numa mesma notação, já que a condição mista teve um tempo de reação intermediário. Agora eu vou mostrar um resultado parcial do primeiro ano do nosso estudo de neuroimagem, em que a gente observa, aqui a gente tem o cérebro, aqui está a região frontal do cérebro, e aqui a gente tem uma região mais posterior do cérebro. A gente está vendo o cérebro um pouco por trás e um pouquinho inclinado. A gente observa que bastante atividade na região parietal e na região frontal do cérebro, indicando para a gente um sistema frontoparietal de processamento de razões. Que na cor vermelha a gente tem a condição não simbólica, na cor rosa a gente tem a condição mista, e na cor azul a gente tem a condição puramente simbólica. A gente observa já a atividade parietal no segundo ano para a condição não simbólica e para a condição mista, mas muito pouca, quase nenhuma atividade para a condição simbólica, consistente com o fato de eles ainda não terem aprendido frações na escola. Já para o quinto ano, a gente também observa atividade parietal para as condições mistas e não simbólica, e observa a atividade frontal para a condição simbólica, mas isso ainda era um resultado parcial com somente metade da nossa amostra. O que eu vou mostrar agora é que agora a gente está chegando no terceiro ano do nosso estudo, são resultados já longitudinais, ou seja, comparando as mesmas crianças, o desempenho delas no primeiro ano do nosso estudo com o desempenho delas mesmas no segundo ano do nosso estudo. Então, a gente vai comparar as crianças do segundo para o terceiro ano e do quinto para o sexto ano. Os nossos participantes foram 18 alunos no segundo ano, que retornaram um ano depois no terceiro ano, 20 alunos do quinto ano, que retornaram um ano depois no sexto ano. Todos eles eram destros, de escola pública, classe média e sem diagnósticos psiquiátricos ou deficiência intelectual. Eles realizaram um estudo de neuroimagem funcional, a mesma tarefa que eu tinha mostrado anteriormente, de comparação de razões, uns 2 anos no estudo. Primeiro a gente vai ver os resultados comportamentais, ou seja, como as crianças foram na tarefa que eu mostrei. Aqui no eixo X a gente tem a distância, que pode ser perto, médio ou longe. No eixo Y a gente tem o tempo de reação, primeiro para o segundo ano, depois para o terceiro ano. E as cores vermelha a gente vai usar para a condição não simbólica, rosa para a condição mista e azul para a condição simbólica. O que a gente observou, então, foi consistente com o que a gente já tinha observado no primeiro ano de estudo, o efeito de distância, quanto mais longe as razões estavam uma das outras, mais rápido os nossos participantes foram, e a gente também continua a observar a condição não simbólica como sendo a mais rápida, a condição mista como sendo intermediária, e a condição puramente simbólica como sendo a mais lenta, tanto no segundo quanto no terceiro ano, e a gente observa, no geral, que as crianças no terceiro ano foram um pouco mais rápidas que as crianças do segundo ano. O mesmo resultado a gente observa do quinto para o sexto ano, com efeito de distância, a condição não simbólica como sendo a mais rápida, a condição mista como sendo intermediária e a condição puramente simbólica como sendo a mais lenta. E também, em geral, as crianças do sexto ano indo um pouquinho mais rápido do que as crianças do quinto ano, mas sem uma diferença muito grande. Agora a gente vai olhar, então, para os resultados de neuroimagem. Primeiro, eu vou mostrar os dados do cérebro inteiro.
Então, comparando, a gente fez o contraste das condições em que os números estavam perto para a condição em que os números estavam longe, e a gente separou aqui por notação. Primeiro, a gente vai ver a condição não simbólica, e, no geral, eu vou mostrar em tons mais claros as crianças do segundo ano e em tons mais escuros as crianças do terceiro ano. O que a gente observa na condição não simbólica, de novo, regiões parietais e regiões frontais do cérebro sendo ativadas aí enquanto realizando esse teste, sugerindo, então, um sistema parieto-frontal associado ao processamento de razões não simbólicas. A gente observa aqui que no segundo ano a região parietal ativada foi um pouquinho mais extensa que no terceiro ano, sugerindo aí talvez algum sinal de especialização. Agora a gente vai ver a condição simbólica, que eu tinha mostrado que no quinto ano, que no segundo ano as crianças tinham quase que nenhuma ativação. A gente continua vendo isso agora com uma amostra um pouquinho maior, muito pouca, quase nada ativação para a condição simbólica no segundo ano, mas a gente vê ativação para a condição simbólica no terceiro ano, na mesma região de atividade não simbólica. Então, sugerindo aí que talvez a nossa hipótese de que a gente construa a representação de fração simbólica baseada nesse sistema, no RPS, pode ser verdadeira. Na condição mista, a gente vê uma transição. As crianças do segundo ano tiveram mais atividade parietal, as crianças do terceiro ano tiveram mais atividade frontal. Agora a gente vai ver esses resultados para as crianças do quinto para o sexto ano. Bom, no quinto ano a gente também viu regiões parietais ativas, tanto no quinto quanto no sexto ano. E para a condição simbólica, a gente também viu a mesma região parietal ativa tanto no quinto quanto no sexto ano. Já a condição mista, aí a gente vê atividade parietal tanto no quinto quanto no sexto ano, também atividade frontal. Então, a gente teve um padrão interessante. Eu vou voltar a imagem um pouquinho para vocês verem e a gente entender isso. No segundo ano, a gente vê atividade somente parietal aqui. No terceiro ano, a gente vê mais atividade frontal na condição mista. Do quinto para o sexto ano, a gente já vê atividades parietais e frontais. Então, pode ser que o desenvolvimento nessa condição mista não seja totalmente linear. Pode ser que, à medida que as crianças vão aprendendo frações e vão tendo experiências educacionais, elas usem diferentes estratégias para resolver este problema. Então, ainda a gente não tem como fazer uma afirmação, a gente ainda está investigando e vai ser bastante interessante ter as crianças agora no quarto ano e também no sétimo ano para a gente ver como é que acontece esse desenvolvimento. Além de fazer essa análise do cérebro inteiro, a gente fez uma análise de região de interesse. Então, vários estudos apontaram que a região do sulco intraparietal é uma região importante, tanto para o processamento de proporções não simbólicas, quanto para o processamento de frações simbólicas. Também isso vai de acordo com o que a gente observou nas análises de cérebro inteiro de ativação parietal. Então, a gente fez uma análise olhando somente para a atividade dessa região específica, que é o sulco intraparietal, e a gente pegou as coordenadas da neuroimagem com base em uma meta-análise. Se você quer entender mais ou menos onde está o seu sulco intraparietal, eu recomendo fazer essa atividade, colocar o seu dedão atrás da orelha e, com a sua mão nessa posição, girar até que o seu dedo encontre o topo da sua cabeça. Onde o seu dedo parar, mais ou menos aproximadamente onde está o seu sulco intraparietal. Bom, aqui para a nossa análise de região de interesse, a gente vai ter no eixo X a distância, então perto, médio, longe, e no eixo Y a gente vai ter a média dos beiraways, que é uma medida de ativação geral. Aqui a gente tem na esquerda o hemisfério esquerdo, na direita o hemisfério direito, e isso vai ser consistente nas próximas imagens que eu vou mostrar. O que a gente observa em geral foi um efeito de distância, a gente observa que no geral a atividade para a condição mais difícil, que é a condição de que as razões estavam perto uma das outras, a gente vê maior ativação, menor ativação para quando as distâncias estavam longe. Isso tanto para a condição não simbólica quanto simbólica. Na condição mista, no segundo para o terceiro ano, o efeito de distância não é tão claro. Como eu já tinha dado spoiler antes,
a gente também vê o efeito de distância para a condição puramente simbólica no segundo e no terceiro ano. Já no quinto e no sexto ano, a gente vê de forma mais consistente o efeito de distância para a condição não simbólica, para a condição mista e para a condição simbólica. Então, vamos recapitular aqui o que a gente investigou e o que são as nossas conclusões em geral. O que a gente está vendo aqui corrobora um pouco das predições da teoria do RPS. Como eu disse, a gente ainda está somente no segundo ano de estudo, a gente ainda precisa de mais dados para fazer as afirmações mais sólidas. Mas o que a gente observou aqui nesse estudo indica para a gente que o processamento de razões não simbólicas se desenvolve mesmo antes da instrução formal. A gente já tinha um estudo com bebês indicando, sugerindo isso, e agora a gente observa que as nossas crianças no segundo ano já conseguem realizar comparações de razões não simbólicas, que elas são bem rápidas em fazer esse tipo de tarefa. Além disso, a gente observa que o processamento de frações simbólicas parece estar associado às redes parieto-frontais associadas ao RPS, ou seja, as mesmas regiões que são ativadas no cérebro para fazer a comparação de razões não simbólicas também foi ativada para fazer a comparação de frações simbólicas, especialmente após a experiência educacional. E aí a gente vê, então, que a educação, e também, é claro, a gente não desvincula o desenvolvimento, refina essas representações. A gente vê que do segundo ano para o terceiro ano, as crianças têm uma melhora no processamento de frações simbólicas, que está linkado ao RPS. Vocês devem estar se perguntando assim, tá, e o que é a implicação para a educação? Na verdade, como eu disse, o estudo ainda é muito novo e a gente precisa de muito mais evidência. A gente está, no primeiro momento, tentando entender como as crianças aprendem frações, para depois pensar em aplicações práticas. Mas algo que a gente pode tentar pensar como implicação é que algo que a educação já vem fazendo há muito tempo, que é reforçar o uso de materiais manipuláveis, reforçar a representação visual e também focar na propriedade multiplicativa na aprendizagem de frações. Em geral, a gente usa muito para representar frações, blocos, ou pega uma pizza e corta em vários pedaços, ou pega material dourado, coisas que a gente transforma em algo discreto, em vez de ser algo contínuo. Então, também usar representações contínuas pode ser importante para fixar melhor a propriedade multiplicativa inerente do processamento de frações. Bom, então é isso. Muito obrigada por assistir. Mandem perguntas. Eu queria também agradecer à CAPES por ajudar a gente, pelo auxílio financeiro na minha bolsa de estudos, ao NIH por patrocinar o nosso estudo, a todos os colaboradores e todos os participantes do nosso Estudo Lenta, e também queria agradecer ao LMD pelo convite e pela organização do evento. Obrigada, gente. Espero que vocês estejam bem, em casa. Um abraço.